pelos comentários que a gente vem recebendo nos vídeos, a gente entrou em uma fase em que a comunidade ligada ao Lula, a comunidade petista, está torcendo para que a próxima pesquisa não venha, ou para que a próxima pesquisa demore para vir. Isso tudo porque a gente está começando a ver um fenômeno nas pesquisas, que é a realidade do governo Lula está começando a surtir efeito nas pesquisas. Ou seja, a impopularidade do Lula está começando a mostrar, a ser demonstrada nessas pesquisas. Tanto é que pela pesquisa futura, que saiu hoje, de 8 possíveis candidatos que a pesquisa ela considera, o Lula perderia de 6 em um eventual segundo turno. A gente vai mostrar para vocês alguns detalhes bem curiosos dessa pesquisa. É importante considerar que de 6 que Lula perde, dentro desses 6, 3 deles Lula perde por mais de 10 pontos percentuais. Isso é muita coisa. Antes da gente ir para a pesquisa em si, quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que está acompanhando aqui os nossos vídeos. Quero convidar você que já se inscreveu a curtir esse vídeo, a comentar esse vídeo, né? Porque o Lula está dobrando a meta. Qual que é dobrar a meta? Cada pesquisa piora a situação deles. O que é que você acha disso? Porque tem uma parte, uma galera que está falando que pesquisa é fajuta. Tem uma galera que está dizendo que, mas é claro que está assim na pesquisa, né? Olha o jeito que o governo está. Então, a gente está entrando numa fase de negacionismo por parte das pessoas que gostam do Lula. É normal, mas a gente tem que refletir que é necessário encarar a realidade. Se porventura as pesquisas voltarem a mostrar um outro candidato na frente, o Lula na frente, é claro que a gente vai falar aqui também sobre isso. Mas nesse momento a realidade é outra. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, curta aí esse vídeo e comente pra gente qual que é a sua posição nisso tudo, né? Como é que você vê o governo Lula nesse momento e como é que você vê o Bolsonaro nesse momento, que é muito curioso. A gente diz aqui em todos os vídeos, Bolsonaro nesse momento está inelegível. Ele nem pode participar das eleições. Ele está aparecendo, e pior, está aparecendo ganhando do Lula em primeiro lugar aí, entre todos os outros 8 candidatos, os possíveis candidatos. Então a situação está extremamente exótica para a gente. Então compartilhe que a gente vai trazer essas pesquisas para compartilhar com vocês aqui, para a gente entender essa caminhada, porque a qualquer momento o Lula pode despontar, ele tem a máquina do governo na mão, ele pode despontar e se pontuar melhor para o ano que vem, vamos ver o que acontece. Mas por hora, quem está pontuando melhor aí é o clã Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio também está vindo. Mas lá, vamos para a pesquisa em si, né? Agradeço novamente quem está se inscrevendo no canal, quem está curtindo, quem está comentando, negativo ou positivo, faz parte, a gente agradece a todos, é assim que a gente vai melhorar o canal. Segundo a pesquisa, o Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio por mais de 10 pontos percentuais. Gente, segundo o fundador e diretor da Técnica Futura, que é o instituto de onde vê as pesquisas, é o José Luiz Soares Orrico, né? O mais importante é observar as tendências, como eu tenho falado aqui no canal. Segundo ele, o José Luiz, Tarcísio e Ratinho Júnior, por exemplo, mostram uma tendência de crescimento e são nomes desconhecidos na comparação com nomes como Lula e Bolsonaro. E digo mais, as pessoas estão ali, né, reiteradamente aparecendo em segundo ou terceiro lugar, Ciro Gomes. E nesse momento, o fundador da Futura avalia ainda que o resultado da eleição do próximo ano dependerá da centro-direita ter um único candidato para disputar com o Lula. E, segundo as pesquisas têm informado hoje, o candidato da centro-direita ele deve ganhar. Apesar de Lula ainda mostrar vantagem nos cenários de primeiro turno, no segundo turno a situação está muito ruim para ele. Por isso que o fundador aqui da Futura está dizendo que isso tudo vai depender, as eleições do ano que vem vão depender da unificação do campo da centro-direita em um nome para poder derrotar Lula. É isso que as pesquisas têm indicado. Mas vamos lá, cenários das eleições, cenário de segundo turno, eleições de 2026. Primeiro cenário, Lula e Jair Bolsonaro. Bolsonaro está com 50% da intenção de voto, enquanto Lula tem 37,4% da intenção de voto. Ninguém branco nulo está com 11,4% e indecisos 1,2%. Então tem muito pouco nulo
e muito pouco indeciso para decidir se Lula ou Bolsonaro, ou por Lula conseguir e sair desse lugar de segundo lugar, porque aqui a gente tem bem mais de... É quase, nossa senhora, é bem mais de 10 pontos percentuais. No segundo turno, entre Lula e Tarcísio de Freitas, Tarcísio de Freitas teria 46,5%. Tá aqui um pouco mais de... um pouco menos de 4% atrás do Bolsonaro, né? O Lula, nesse segundo turno, contra Tarcísio, teria 34,9% contra 46,5% de Tarcísio de Freitas. Os nulos, brancos, ninguém, são 15,8%, ainda tem diferença para o Lula tirar daqui, indecisos 2,8%. Entre o segundo turno com Lula e Michele Bolsonaro, a Michele vai despontar com 48,4% das intenções de voto. O Lula com 38% das intenções de voto. Portanto, a Michele 48,4%, Lula 38%. É praticamente 10%, mas aqui é uma diferença para a Michele e para Tarcísio, que a gente leu antes para vocês. A Michele aparece aqui com nulo, branco, e ninguém como 12,3%. É significativo, mas ainda é menor que Tarcísio. E nesse sentido a Michele ainda aparece, né, com uma intenção de voto aqui menor que a de Tarcísio. Então o Tarcísio tem um potencial de crescimento muito maior do que a Michele. Em segundo, depois, né, no outro cenário de segundo turno, tem Lula e Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro desponta com 44,8% e o Lula com 38,1%. Só que nesse caso, o Eduardo Bolsonaro aí tem um potencial de crescimento, que aqui está falando para a gente que o ninguém, nulo e branco está em 15,6%. Então há o que ainda pegar aqui desse pessoal que está indeciso para Eduardo Bolsonaro. E nesse sentido, o vídeo que a gente trouxe do Eduardo Bolsonaro, tentando levar uma tônica, uma composição um pouco mais branda para quem ele é, fala muito para a gente do que ele está conseguindo aí, que ele está pensando, né, em desenvolver enquanto possível candidato. Depois disso temos Ronaldo Caiado contra Lula no segundo turno. Ronaldo Caiado está despontando aí com 39,2% contra Lula com 36,2%. Então, mais de 10% de votos. E aqui o Ronaldo Caiado também tem potencial de crescimento, porque ninguém, branco e nulo, corresponde a 22%, e indecisos 2,5%. E da mesma forma o Ciro tem um potencial grande de crescimento, que o Ciro Gomes aqui está despontando com 41,2% e o Lula com 32,1%, é quase 10%. E nesse caso, branco, nulo e ninguém é 24,3%. Então o Ciro tem aqui a chance ainda de cativar muita gente para conseguir dar a volta por cima. Já se a gente for pegar aqui em consideração, por exemplo, a Michele Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, o mesmo não é possível, o mesmo não seria possível, porque é muito pouca margem de mudança disso. Lula e Romeu Zema. Romeu Zema está tecnicamente empatado com Lula. Romeu Zema tem 37,7% e Lula tem 37,6%. E aqui, nesse caso, o potencial de crescimento, contando com ninguém, branco e nulo, está abaixo do Caiado e do Ciro Gomes, com 21,9%, indecisos 2,8%. Então a margem do Zema é muito pequena para despontar nacionalmente, ainda, pelo menos. Esses são os cenários de segundo turno que a gente queria trazer para vocês aqui, entender o que está acontecendo, né? Porque Lula contratou um marqueteiro e o Sidônio está fazendo toda uma jogada marqueteira para tirar das costas do Lula o que o Lula está provocando a si mesmo em termos de decisão junto ao Congresso e na opinião pública. Aparentemente, ou está surtindo efeito no sentido de estabilizar Lula num potencial de ruindade, ou não está surtindo efeito. Lula continua despencando. Isso porque a CPMF da quadrilha do INSS nem ainda veio a público. Então, quando vir a público, vai ser muito difícil do Lula recuperar a sua imagem para poder ele mesmo disputar as eleições de 2026. Então a gente vai aí se movimentando para um cenário em que nós não teremos nem Lula nem Bolsonaro em 2026. Mas, como eu disse no começo do vídeo, tudo isso pode mudar, porque se o STF decidir soltar o Bolsonaro da pena dele, né, de inelegibilidade, né, ele está inelegível pelo Supremo Tribunal Eleitoral, o Lula tem todas as chances de ganhar, porque a polarização é essas duas forças, Lula e Bolsonaro, que tornam a polarização o que ela é.
Então a gente tem que aguardar, acompanhar as pesquisas para ver o que elas nos dizem e aguardar até os momentos decisivos das eleições de 2026. Então a gente vai acompanhando as pesquisas, que as tendências têm demonstrado coisas extremamente interessantes. A gente se vê no próximo vídeo, até mais para vocês.